Eu vi alguns comentários seus do começo de 2022 apontando a possibilidade, como era usual dizer mesmo, vitória do Bolsonaro nas eleições deste ano. E, no fim das contas, ele acabou perdendo, né? Você consegue apontar alguma falha no governo ou na campanha que tenham levado a essa derrota? Sim, várias. Hoje, com o jornal da segunda-feira, é mais fácil indicar. Claro, Em algum momento, eu percebia que o Bolsonaro podia ganhar pelo que eu enxergava na rua. Onde ele ia, parecia que ia um rockstar, uma pessoa que, além de ter uma grande aceitação do povo, era querido pelo povo. E eu enxergo que, por exemplo, hoje, se hoje avaliasse por que o Bolsonaro perdeu, eu acredito que, e isso não é só do Bolsonaro, é um erro da direita. Sim. De tocar um instrumento só com uma mão, que é a direita na economia. Faltou o apoio da esquerda. Eu indiquei que o Lula era um presidente violinista quando foi o primeiro e o segundo mandato, porque ele assume com a esquerda em termos sociais, mas executou a economia com a direita em termos liberais, mesmo que jamais aceitasse isso. Superávit fiscal, superávit comercial, restrição de juros, tinha um monte de questões que mostravam que quem estava executando a economia do Lula era de direita e não era de esquerda. E parece que faltou essa percepção no governo Bolsonaro. Um exemplo, se o Bolsonaro teria aumentado, mesmo com restrições orçamentárias, um pouquinho acima o salário mínimo, que não fosse somente a recuperação de inflação, eu acho que ele poderia ter tido mais eleitores. Se o discurso do Bolsonaro não teria sido tão direto, e acho valiosíssimo um político ser sincero, que não é comum. Sim. Mas politicamente falando, e todos os políticos mencionam, se você fala tudo o que pensa, as pessoas não vão te eleger. Se você disse o que você vai fazer, o povo não vai te votar. Então, esse excesso de sinceridade em momentos críticos, eu acho que tirou um pouco essa simpatia que ele precisa, todo dirigente precisa, para continuar crescendo a eleição. Um exemplo disso foi na pandemia. Quando a gente avalia os números, eu discordo, por números, por dados, que o Bolsonaro fez uma má gestão na pandemia. O país que mais mortes por milhão de habitantes teve foi o Peru. Ninguém fala do Peru. Todo mundo fala, não, o genocida Bolsonaro. E quando você avalia a quantidade de pessoas contagiadas, foi menor no Brasil, em termos proporcionais, que na Argentina. E a quantidade de falecidos, muito próxima. Mas ninguém fala da Argentina, todo mundo fala do Bolsonaro. Por quê? Porque era uma frase, isso aqui é uma gripecinha, quem tiver morrer que morra. E são coisas que não ajudaram para esse discurso chegar às pessoas que eventualmente perderam a um ente querido ou tiveram alguma dificuldade. Agora, era básico e ninguém valoriza que a economia não podia ser fechada. Claro. O Tribunal Superior Federal tirou a potestade do Bolsonaro e passou para os prefeitos e os governadores. Quem fechava e quem abria era determinado pelo prefeito e pelo governador, não por Bolsonaro, mas todo mundo culpa ele. Por que isso? Pelo discurso. Sem contar uma pressão gigantesca por parte da imprensa nacional, a mídia internacional, jogando pedras o tempo todo contra Bolsonaro. E você minta e minta e minta e minta e alguma coisa sempre fica, né? Então, eu acho que esse foi o erro.